com o François, palestrante aqui desse dia dessa reunião. François, você falou sobre os impactos aí da crise econômica e para os municípios. Os novos prefeitos reeleitos, eles têm com que se preocupar? A preocupação existe, porque o aperto financeiro que tiveram em 2015, que se estendeu para 2016, ainda deve continuar em 2017. A perspectiva é que apenas em 2018 a situação venha a melhorar, mas a tendência é que as dificuldades ainda permaneçam no ano de 2017. Um aperto financeiro bastante sério, tanto no fundo de participação quanto no retorno do ICMS, e aqueles municípios que recebem os royalties do petróleo também vão ter um valor ainda bastante baixo. Ou seja, as despesas a gente certamente sabe que vão aumentar, as receitas vão permanecer ainda um pouco congeladas. O senhor que é um especialista em levantamentos, o que o senhor diria para aquele novo gestor, para aquele que se reelegeu? Alguma dica para conseguir, né, balancear suas contas? Este ano nós tivemos, inclusive, por coincidência, um número bastante baixo de reeleições. Quer dizer, as dificuldades financeiras, né, nesses 2 últimos anos, fizeram com que muitos prefeitos não conseguissem reeleger. Uma grande parte deles nem tentou se reeleger. Quer dizer, então, daqueles que fizeram a tentativa, apenas a metade conseguiu, digamos, sucesso de se reeleger. Tanto esses que se reelegeram, quanto os novos prefeitos, o que eles devem ter em mente é que, no início desse mandato, né, ainda ser bastante econômico, né, saber que a dificuldade deve continuar. Então, não pensar ainda em grandes planos, né, em grandes gastos, porque as dificuldades vão ser ainda bem grandes. Quer dizer, então, as perspectivas não são de fazer gastos, exatamente o contrário, de enxugamento de gastos. Falando um pouco sobre a repatriação, né, que está sendo bem discutida aqui no Congresso Nacional, ela também tem alguns parlamentares que apresentaram alguns projetos para também atingir o município. Seria uma saída, uma solução? A repatriação, num primeiro momento, foram repassados os recursos arrecadados com o imposto de renda. Existem as multas ainda, que é um ponto que ainda está sendo discutido com o governo federal. A tendência é, caso seja repassado para os estados e também para os municípios, isso venha a acontecer talvez só no ano que vem. Embora as dificuldades dos prefeitos atuais, que estão não conseguindo fechar as contas e com isso ficam, digamos, um pouco fragilizados frente aos tribunais de contas dos estados, então eles precisariam desse recurso agora. Sem a repatriação, o FPM só cresceu nesse ano 2015 4,5%. Com a repatriação conseguiu dar um gás e subir até 10%. Com as multas conseguiria aliviar um pouco. E as perspectivas para o próximo ano, pelas projeções do Tesouro Nacional, é que o aumento do FPM seja apenas de 6%, não considerando repatriação. Ou seja, abaixo ainda do que virá como aumento de salário mínimo, que deverá ser de 7,5%, e mais ou menos equilibrado com a inflação. E como nós temos o projeto do teto de gastos da União, que está sendo aprovado, já foi aprovado em primeiro turno no Senado e agora já foi na Câmara, primeiro turno no Senado e até o dia 13 de dezembro deve ser aprovado em definitivo. Além disso, nós temos as dificuldades dos estados em fazer novos gastos, também vão estar limitados com os seus gastos. E, além do mais, tivemos um aumento das desvinculações de receitas da União e a criação de desvinculação de receitas para os estados. Os municípios também tiveram essa desvinculação, mas a gente sabe que na prática, como o município é o fim da linha, está junto da população que reclama pelos serviços, vai acabar pagando a conta mais caro ainda do que vinha pagando por hora. A população também tem que ter um pouco de paciência aí com os prefeitos, né? Infelizmente a população não tem muita paciência, porque ela não sabe o que é competência de um, o que é competência de outro. Quer dizer, no caso, como se diz sempre, o cidadão mora no município, então ele cobra todos os serviços ao prefeito. Ele não quer saber se o serviço é responsabilidade da União ou se é de responsabilidade do Estado. Ele cobra tudo do município. O prefeito é que tem que correr atrás, né? E geralmente o que acontece? Nas dificuldades financeiras da União e dos Estados, eles não repassam os recursos necessários. E aí o município acaba tendo um custo adicional e com isso não está conseguindo fechar suas contas nesse ano de 2016. Tá?